Então, ok. Muito boa noite mais uma vez, né? Antes de mais nada, eu quero aqui dizer que é uma satisfação, dizer para vocês que é uma satisfação muito grande, né? Poder estar aqui com um grande amigo nosso e é o nosso convidado essa noite, é o professor Felipe Silva Carmo, que estará aqui nos brindando, né, com essa aula aberta, que tem como tema Narrativas em Quadrinhos para a divulgação, Não vai mais, não? Eu sei, pô. para a divulgação científica, por onde começar? Então, repetindo, narrativa em quadrinhos para a divulgação científica, por onde começar? Quero dizer também que é uma honra poder ter o professor Felipe aqui conosco. O professor Felipe, ele sim, tem características muito importantes, né, num profissional e também como ser humano também ele tem assim características que facilmente nos ajudam a gostar dele, digamos assim, né? Então, o professor, ele é uma pessoa assim extremamente rigorosa do ponto de vista acadêmico, e um excelente editor, né? Eu me acho rigoroso, professor Helenilda, mas depois que eu conheci o professor Felipe, eu entendi que eu não sou tão rigoroso assim, né? A gente trabalhou junto em um projeto e aí eu enviava para ele e ele falou, olha, mas tem esse ponto aqui que a gente precisa corrigir também e tal. Então isso é muito gratificante, né? A gente trabalhar com alguém assim, que a gente aprende, que nos força a ser melhor. O professor Felipe, falando um pouco dele, da formação dele, ele é mestre em estudos judaicos pela Universidade de São Paulo, pela USP. Né? Cadê o X do povo aí? Pode fazer agora aí, pode abrir os áudios aí. Ele também é especialista em teologia bíblica. É aquele nosso mestrado, professor Felipe? É É, aquele não, nosso não é bem mestrado em teologia? é uma especialização, né, que o NASP ofereceu na época que eu estava me formando, aí eu aproveitei. Perfeito. O professor também, ele é teólogo, não é? E ele também é jornalista. E além de tudo isso, ele tem várias publicações, livros, artigos sobre histórias em quadrinhos. E além disso, também ele é um especialista no desenvolvimento de histórias em quadrinhos e é autor também de várias histórias em quadrinhos, né? E aí ele pode dizer isso com mais propriedade também, daqui a pouco, quando ele falar para vocês. Professor Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, com o nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa GIEPERS, que é esse nome GIEPERS significa Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Educação, Religião e Saúde. Então, a gente gosta do interdisciplinar, do intersetorial, do interprofissional, a gente gosta desses inters, né? Esse monte de inters da vida. Muito obrigado, viu, por poder estar aqui conosco. O senhor aqui está com enfermeiros, né, em formação, odontólogos em formação, teólogos em formação, nutricionistas em formação, pedagogos em formação, psicólogos em formação, graduandos no direito também. Então, a gente tem, não sei se esqueci mais alguém do nosso grupo, de alguma outra formação, mas eu acho que não. Então, é um grupo bem assim, interdisciplinar mesmo, né? Bem diverso aqui, bem animado, tá? Seja muito bem-vindo e, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade. Bom, Selma, obrigado. Elenilda também, valeu. Eu fico muito feliz em ter esse momento aqui com vocês e principalmente ver uma galera aí bem plural,
se reunindo para falar sobre quadrinhos, né? Uma história em quadrinho. Dependendo do que você conhece sobre história em quadrinho, algumas pessoas podem até imaginar que esse momento vai ser muito infantil, porque normalmente história em quadrinho está nesse contexto, né, de infância. Muitos de nós desistimos de ler história em quadrinho, dependendo da nossa idade, né? Então, às vezes até parece algo simples de lidar, um negócio descomplicado e etc., né? Mas é bom ter essa conversa, porque eu acho que vocês vão perceber que no meio do que a gente vai conversar aqui, eu acho que vai ficar um pouco claro que quando a gente está falando de quadrinho, a gente está falando, acima de tudo, de literatura, tá? E literatura, assim, de altíssimo nível. Só complementando algumas coisas que o Anselmo comentou aqui, antes da gente conversar, como eu de fato, né, sou quadrinista por hobby, mas a minha área de pesquisa, ela está voltada mais ou menos ali nas relações entre religião e histórias em quadrinhos. Tudo que eu escrevi e pesquisei, basicamente, se resume a esses dois livros aqui, ó. Adventismo em Quadrinhos, esse aqui você acha em PDF na internet aí para baixar. É um livro que a gente fez com um grupo de pesquisa aqui, com alguns alunos, aonde a gente fala de diversas conotações das relações entre a Igreja Adventista e as histórias em quadrinhos, né? E a gente chegou a fazer um segundo livro sobre o mesmo tema, porque tem muita coisa, né, sobre isso. E tem esse aqui, que é um pouco mais abrangente, o Adventismo na cultura pop. Não fala só de quadrinhos, né? Fala sobre cinema, sobre literatura, sobre jogos, né? Sempre numa tentativa de demonstrar, né, uma perspectiva acadêmica, mostrar para o pessoal assim, olha, os adventistas tiveram essa visão que é um pouco mais negativa, tiveram essa visão que é um pouco mais positiva, aqui eles chegaram num equilíbrio, né? E a gente vai mostrando isso nos livros da nossa pesquisa, tá? É basicamente isso que eu escrevi. Tem outros artigos aí na parte que não diz respeito ao adventismo especificamente, né? Mas que ainda falam sobre religião em quadrinhos, que é um negócio bem legal. Eu queria pedir, professora Nilda e professor Anselmo, que esse momento fosse mais uma conversa, tá? Eu acho que se alguém quiser comentar alguma coisa, pode me interromper, não tem problema nenhum. Pode me interromper, a gente vai conversando. Quando se trata de quadrinhos, a gente tem muitas experiências para ser compartilhada, né? Quando a gente tem essa cultura. Então, vale a pena a gente manter isso mais num diálogo, tá? Aí vocês podem perguntar na hora mesmo, levantar a mão, não sei como é que vocês costumam fazer aqui no Zoom, tá? Vamos lá, gente. História em quadrinho, né? Vamos começar. É uma ótima pergunta mesmo. Eu acho que para a gente começar a conversar sobre isso, antes de mais nada, por incrível que pareça, a gente precisa chegar num consenso do que é história em quadrinho. Porque, como eu falei para vocês, muitos vieram aqui com talvez um sentimento mais ou menos infantil, e eu não digo isso de uma perspectiva negativa, tá? Eu digo assim, muitos vieram até aqui só do que leram na infância. Leram, sei lá, Turma da Mônica, aqueles da Disney também, do Pateta, Do do Pateta, Mickey. Dona Isso. Bem, Rosinha, Chico, né? Uma Se coisa bem que a assim. gente está falando, eu estou falando da minha infância, né? Eu não Um sou dessa pouco, época. né? Eu não sou dessa época. O Anselmo deve ter visto também os quadrinhos, mas normalmente a gente é introduzido. Aqui no Brasil, todo mundo fala de quadrinho, a gente lembra de Turma da Mônica, né? O que é isso aí? Eu não tô. Ah, Turma da Mônica. É o que Sombras da tem. Vida. Normalmente essa é a cultura que a gente traz com a gente quando se fala de quadrinho, né? Mas, gente, a gente está no Brasil, e o Brasil, infelizmente, ele demora muito para se atualizar, perdão, para se atualizar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, eu até puxei uns dados aqui para comentar com vocês, para vocês terem ideia. No Japão, isso aqui são dados de 2019. No Japão,
49,9% da população lê história em quadrinho. Ou seja, metade da população está lendo história em quadrinho. E você pode imaginar, assim, a metade da população não é de criança, né? Você tem gente de todas as idades, religião, sexo, enfim, todo mundo lendo quadrinho. No Japão, metade da população praticamente. Existe lá uma cultura de produção de leitura em quadrinho muito intensa. Tem também aqui um dado de 2020, na França. 21% dos franceses leem história em quadrinho. A França é um dos lugares, assim, em termos de produção de quadrinho, que você vai encontrar umas maravilhas, assim, inimagináveis. Se você tiver curiosidade dos quadrinhos franceses. E nos Estados Unidos, só 2,5% leem história em quadrinho, olha só. 2,5%. É pouca gente? Mas assim, se eu não me engano, hoje os Estados Unidos deve estar com uns 800 milhões de habitantes. 2,5%, o pessoal que é de exatas aí vai me ajudar. Eu sou de humanas, eu já travo no raiz quadrada. Não entendo mais de nada. Mas é pouca gente. Eu tentei coletar aqui para trazer para vocês informações sobre quantas pessoas estão lendo quadrinhos no Brasil. E essa informação não existe. Não estão nem contando isso. Porque é uma coisa muito emergente. Os quadrinhos do Brasil eles estão começando a aparecer agora. Quando você vai numa livraria, se vocês têm essa cultura, vocês com certeza se depararam com estantes com infinitos livros. E você já deve ter passado na sua cabeça, né? Nossa, eu nunca vou conseguir ler tudo isso na minha vida. É muito livro. Há uns 30 anos atrás, você poderia falar isso em relação aos quadrinhos no Brasil. Você poderia chegar numa livraria ou numa banca de jornal e você ia ler tudo que tinha de história em quadrinho no Brasil. Hoje, não. Hoje, dependendo da livraria que você visita, você vai ter estantes gigantescas com histórias em quadrinhos das mais variadas. Hoje em dia, no Brasil, já não é possível para um ser humano normal acompanhar tudo que está sendo publicado. Porque, embora a gente não tenha ainda uma cultura de quadrinho, a publicação já é muito extensa. Então, o universo dos quadrinhos do Brasil, ele está crescendo a cada ano. Você já tem eventos nacionais de pessoas publicando, já tem autores brasileiros ganhando prêmios fora do país, né, sobre histórias em quadrinhos. Então, essa cultura está começando agora. E o mais legal de tudo é que, por incrível que pareça, independentemente da sua área de estudos, né, tem gente aqui de todo tipo de curso, independentemente da sua área, os quadrinhos eles podem entrar de alguma forma, seja a partir de um interesse temático que você tem, ou seja, a partir de algo que você mesmo queira produzir e publicar em termos de história em quadrinho. Então, trouxe uns exemplos aqui para vocês. Ia ser muito legal se eu tivesse aí presencialmente para vocês folhearem, mas para vocês terem uma noção de como é variado o gênero dos quadrinhos. Então, isso aqui, por exemplo, é o mais conhecido de vocês, provavelmente. Isso aqui é uma HQ americana do Homem-Aranha. Tá? Isso aqui é de uma coleção chamada Coleção Definitiva. Só tenho até a metade, porque eu não tenho dinheiro para comprar tudo, né? E os quadros, o desenho de uma HQ, como vocês podem ver aí, eles são muito, muito reconhecíveis, né? Cultura americana, normalmente a gente traz para cá com facilidade. Então, vocês vão olhar para isso aqui e vocês vão imediatamente já atribuir a isso a característica de história em quadrinho. Isso aqui é apenas um gênero de história em quadrinho. É uma HQ de super-herói americano. Você tem aí Vingadores, você tem Super-Homem, Batman, X-Men, etc. Vocês conhecem. Essa aqui é a mais lida e publicada nos Estados Unidos. Mas tem também o que talvez nem todos conheçam, mas aqui no Brasil a maioria já conhece, que é o mangá. É o quadrinho japonês. Esse aqui é do One Punch Man. Muito legal. Se vocês já leram ou já assistiram, é muito bom. O One Punch Man, ou quer dizer, o mangá, normalmente é assim.
preto e branco, como vocês podem ver, e ele se lê da direita para a esquerda, como se você estivesse pegando o livro e lendo ao contrário. É um quadrinho, os quadrinhos japoneses, coreanos, chineses normalmente são assim, né? O pessoal mais do Oriente. Os americanos, não, normalmente é da esquerda para a direita. Tá? Isso aqui é um mangá. Existem muitos outros tipos de mangá, vocês com certeza vão encontrar diferentes mangás nas bancas. Mas isso aqui é japonês, é outro gênero. Tem mais, tem muito mais. Tem esse aqui que é um dos meus gêneros favoritos. Você olha para isso aqui e vê que é um negócio um pouco mais sombrio, talvez mais adulto, né? O nome dessa HQ aqui é Os Ignorantes. É uma história, um relato verídico de um desenhista que conheceu um vinicultor que planta vinho, e eles resolveram ensinar um para o outro a sua função. Então, o vinicultor aprendeu a fazer quadrinho e o quadrinista aprendeu a plantar vinho. E ele transformou isso aqui numa história. Isso aqui é um gênero hoje que está começando a ficar muito popular no Brasil, chamado graphic novel, ou novela gráfica. É como se você pegasse um romance, qualquer romance aí que vocês leem, e você transformasse em quadrinho. Não é sobre super-heróis, não tem uma dinâmica de leitura japonesa, é simplesmente um romance que está ilustrado em quadrinhos. Opa, coloquei logo uma página em branco na tela. É um romance em quadrinhos. Normalmente, esses romances aqui, eles têm traços muito autorais. Ou seja, é como se cada desenhista tivesse o seu estilo e eles vão desenhar as histórias como eles querem. Os mangás, e se vocês acompanham alguns mangás, ou leem, ou assistem animes, né, japoneses, vocês vão perceber que os traços são mais ou menos parecidos. A HQ também. Normalmente os traços eles são semelhantes. Uma característica desse gênero da graphic novel é que cada autor é um autor e tem o seu traço. E eles vão escrever histórias gigantescas ou até pequenas, com o intuito de contar a história ali mesmo, né? Contar uma narrativa para você, que pode ser verídica ou não, de uma forma muito pessoal. Esse aqui é um dos gêneros que eu mais gosto, e você tem muito material bom em português já sendo publicado. Tá? Se vocês quiserem, eu posso sugerir vários para vocês lerem. Um gênero que é o meu preferido, e é o que eu atualmente mais trabalho, porque eu sou desenhista também, né? É o que a gente chama de jornalismo em quadrinhos. Esse aqui é um autor, Joe Sacco, o nome dele. Ele é um autor conceituadíssimo na área de jornalismo em quadrinhos. E essa história aqui, se eu não me engano, ele foi para Gaza, para a faixa de Gaza. Ele fez algumas investigações lá e retratou tudo em quadrinho. É como se você estivesse lendo uma reportagem de jornal, só que completamente ilustrada em quadrinho. Obviamente é muito mais legal, né? E não só muito mais legal, é muito mais profundo, porque como jornalista, ele consegue desenhar situações que ele nunca ia conseguir fotografar. Imagina, tem uma situação lá que ele está fugindo de uma explosão. Ele não vai pegar a câmera e vai ficar fotografando a galera. Ele deve ter, como é que se fala, memorizado a situação, chegado em casa e rascunhado ali. E são coisas que ele viu como jornalista e ele pode retratar numa reportagem. Então é muito interessante. É um gênero que está engatinhando no Brasil ainda. Se vocês tiverem interesse aí, é o momento de entrar. E é muito divertido, muito divertido. Tem esse aqui também. Desculpe pela capa, mas é o único que eu achei aqui rápido para mostrar para vocês. Esse aqui é uma história em quadrinho também. Um conjunto de charges e tirinhas. Se vocês conhecem esse tipo de material, normalmente vocês devem ter visto isso em jornais, né? Folha de São Paulo, Estadão, normalmente eles publicam esse tipo de material. Esse aqui é de um autor chamado Alan Sieber. O nome do livro é Perca Amigos, Pergunte-me Como.
engraçado. Você pode ver que aqui o estilo, ele é bem simples, ó. Traço quase infantil. E é história em quadrinho. E aqui entra um comentário para vocês. Se você tem interesse em fazer quadrinho, você não precisa desenhar maravilhosamente bem. Como, por exemplo, é o caso aqui do Joe Sacco, que eu mostrei para vocês, né? O jornalista. Ele desenha, ele é um monstro, desenha muito bem. Mas você pega o Alan Sieber, é um cara mais simples, tem um traço mais simplesinho. Né? Você pode fazer quadrinhos assim também, não tem problema nenhum. O diferencial está na maneira que você narra a sua história. Isso aí, né, tá pano para manga aí para a gente conversar durante muito tempo. Isso aqui é um cartoon, é um estilo cartoon. E por último, eu não vou ficar aqui mostrando tudo que eu tenho, e eu acho que esse é de maior interesse do pessoal que está mexendo aí, o Anselmo, com divulgação científica, é justamente a divulgação científica em quadrinhos. Tá? Isso aqui é o filé mignon da divulgação científica no mundo, talvez. Isso aqui é uma tese de doutorado feita em quadrinhos. Já pensou, Anselmo, Helenildo, você vai defender o seu doutorado, ao invés de escrever um textão lá de 200 páginas, você mostra uma história em quadrinho que você desenhou. Top. Né? E é ciência, ciência sendo narrada, sendo discutida a partir da linguagem de quadrinhos. Então aqui, ó, pode ver, ó, tudo desenhado, com falas, balões, explicações, tudo bem embasado, metodológica, bibliograficamente. Isso aqui é uma tese de doutorado. Muito bom, muito bom. Enfim, gente, dava para falar assim durante muito tempo sobre tipos de quadrinhos, né? Por que é importante vocês terem essa noção, se é que já não tem, né? Dessa variedade de quadrinhos, para vocês perceberem que vocês estão entrando num universo que é um universo que, além de estar crescendo muito, ele é um universo extremamente variado, com um potencial de possibilidades que a gente ainda não explorou totalmente. Tem novidades de histórias em quadrinhos aparecendo todos os dias. Autores inovando de todas as formas possíveis. É um negócio que está crescendo muito. E quando você tem noção dessa variedade, você fica mais à vontade para procurar alguma coisa para você ler. E também, se você gosta, né, arranjar um espacinho para você atuar. Se você gosta de fazer quadrinho, você já percebe que você pode escrever um mangá ao mesmo tempo que você faz um trabalho científico. Você pode contar uma história pessoal sua e escrever uma novela gráfica. Você pode, se você é jornalista, escrever uma reportagem e desenhar isso. O quadrinho é, acima de tudo, uma linguagem de narrativa. Ela não pode, vocês já perceberam, estar limitada à infância, a crianças, porque as pessoas que hoje em dia leem quadrinhos, elas têm, às vezes, até o triplo da nossa idade aqui. E olha que o Anselmo é velho, né? Mas as pessoas que estão lendo muito quadrinhos, assim, são coisas para se levar para a vida. Ó, acho que o Cauã fez algum comentário aí. Pode falar, viu, pessoal? Vai me interrompendo aí. Sim, sim, o Cauã falou que os psicanalistas fazem muitas associações terapêuticas com desenhos. No Brasil temos alguns bons, é isso, Cauã? Interessante. Eu não conheço nada da psicologia, mas eu imagino que deve ter muita coisa interessante na parte da ligação entre inconsciente, né, e ilustração. Com certeza deve ter alguma coisa em quadrinho nesse sentido aí. Com certeza. Não tenho dúvida. Se você sair para pesquisar, é provável que você ache um universo que você não conhecia. E, assim, do ponto de vista da Gente, divulgação científica, né, Felipe? sim, Eu acho que a história em quadrinhos ela é um meio mais acessível, né? Porque você geralmente na academia, no meio acadêmico, na universidade, a gente trabalha muito com artigos, né? E o artigo a gente escreve para outros colegas cientistas lerem, às vezes da mesma área, às vezes de áreas diferentes, mas isso
provavelmente não vai chegar lá no pedreiro, não vai chegar lá na Dona Maria Costureira, não vai chegar lá no seu João da roça, não é? A linguagem em quadrinhos, o próprio desenho, ele já leva a pessoa a entender, assim, torna mais acessível essa mensagem. E a divulgação científica é justamente isso, né? Tentar traduzir questões a respeito da saúde numa linguagem bem acessível, acessível para crianças, acessível para idosos, acessível para pessoas que talvez tenham um pouco tempo, né, para ter aquela informação, tudo muito rápido, talvez um empresário que vê aquilo ali achou interessante, poxa, mas que cartoon inteligente, mas que quadrinho inteligente, eu gostei disso aqui. Então, é uma oportunidade, na verdade. Sim, e olha só, se você tem interesse de entrar no mercado de quadrinhos, é um negócio que você corre dois riscos. Você pode ficar ou muito rico ou absolutamente pobre. Porque quadrinho é um negócio caro de se fazer, né? É um negócio que custa muito dinheiro. Então, quando você faz e tem gente que paga, você ganha muito bem. Mas quando você faz, ninguém paga, obviamente. Ninguém, não tem como ganhar dinheiro. Mas isso aí é muito interessante, Anselmo. Realmente, ele abre muitas portas para as pessoas que não estão muito interessadas em alguns temas de cunho científico, mas você pode ter certeza que os quadrinhos, ele também serve como porta de entrada para as pessoas também intelectuais, para pessoas letradas também. Não só para pessoas que têm uma cultura mais simples, né? Como eu mostrei para você, isso aqui é uma tese de doutorado, né? Que para doutores lerem. A gente tem que lembrar que a história em quadrinho é, acima de tudo, uma linguagem, né, muito rica de expressão, que pode ser explorada e está sendo explorada de todas as formas possíveis. Tá? É uma cultura que a gente poderia ter, né? Então, inclusive, eu até faço até um apelo aqui para vocês, se vocês quiserem ter um diferencial literário, de cultura literária para de vocês, vai procurar por histórias em quadrinhos para ler, histórias em quadrinhos mais adultas, né? Graphic novels, como eu tenho para vocês. E vocês vão entrar num universo da literatura que muitos brasileiros desconhecem, tem até um certo preconceito, né? Se você fala assim, eu leio história em quadrinho, o pessoal já te taxa de sem cultura, sem infantil e tal, mas na verdade não é bem assim. E tem mais comentários aqui? O Cauã está comentando aqui, né, a questão dos desafios, né, da construção dos quadrinhos, e está perguntando do comitê de ética. Então, Cauã, essa parte ética do desenvolvimento em si do quadrinho, ela não, na verdade, ela não contempla, né? Ela não se aplica, digamos assim. Ela só se aplicaria ali no contexto da divulgação científica, no momento que você fosse validar o seu desenvolvimento. Então, vamos lá, um exemplo. Eu, junto aqui com o professor Felipe, nós fizemos aqui um quadrinho sobre a doença falciforme. Professor Felipe, aqui na Bahia, aqui em Cachoeira, a doença falciforme ela é prevalente, uma das regiões de maior proporção por nascidos vivos do mundo em relação aos outros países, depois da África subsaariana, né? Então, é aqui. Então, vamos ver que a gente viu esse foco e a gente agora vai fazer uma história em quadrinhos sobre os mecanismos da doença e tal, para os alunos e professores entenderem melhor sobre essa doença e como lidar com ela. Perfeito? Então, a gente desenvolveu a partir da, do que está posto, né, na literatura sobre o assunto. Agora, para validar isso academicamente falando, aí sim. Aí eu vou precisar mandar isso para juízes, para pessoas especialistas na área do conhecimento dessa doença, para avaliar e ver se o conteúdo está adequado, etc. Mas, num primeiro momento, para o desenvolvimento, não há questões éticas a serem auferidas, né? Então, ficaria assim para um segundo momento, para ter essa validação acadêmica, digamos assim, tá? Mas hoje não é o foco. Hoje o foco é por onde começar, né, professor? Pois é, então aproveitando essa pergunta aí, por onde começar?
Eu queria perguntar se alguém se sentiria aí à vontade para oferecer uma definição do que é história em quadrinho. Não precisa ter uma base, não, é só o que você acha mesmo. Você que já leu alguma coisa, uma definição aí. Alguém gostaria de se aventurar? Eu não conheço nenhuma definição técnica, mas acredito que, é, a partir da minha percepção, a história em quadrinhos é uma, uma história que tem uma maior acessibilidade, né? Por exemplo, uma pessoa surda, por exemplo, ela pode ter acesso àquela informação através da imagem, não necessariamente é, a imagem e também a questão da escrita, né? É, através ali da Acho história que cortou em, aqui para em mim. Caiu, quadrinhos Lindy? que... Tá me ouvindo? Tô vendo. Alô? Oi. Então, eu acho que em quesito de acessibilidade, questão de aprendizado também, existem pessoas que são mais sinestésicas, né? Então, não somente a leitura seja suficiente para o aprendizado para uma pessoa, então vai estar utilizando aí da questão das ilustrações, além da escrita, e tudo mais. Então, acho que nesses aspectos relacionados à sinestesia em si, acho que se adequa bastante. Então, acho que eu não consigo nem trazer uma definição técnica em si, porque eu nunca li nada sobre. Para você, o quadrinho, então, ele se define mais em termos da acessibilidade que ele confere às pessoas, né, que de outra forma não conseguiriam encontrar o conteúdo. Estou tentando resumir aqui o que você sugeriu. Para mim, e vou falar de minha experiência com leitura da infância, tá? É você contar algo em forma de história realmente. Se você me entende, é trazer algo que poderia ser narrado de uma outra forma, não em forma de história, mas você contar em forma de uma história, o que torna mais atrativo. Foi o que me ocorreu. Legal. O quadrinho é um negócio que a gente gosta, a gente sabe que é interessante, né? Só que às vezes é difícil explicar o que está acontecendo ali, né? Olha só, de uma perspectiva mais técnica, é uma definição bem pragmática que você pode dar para os quadrinhos. Eu acho que de alguma forma vocês conseguiram, né, entender isso. História em quadrinho é basicamente uma narrativa ilustrada, uma narrativa visual. Ou, em outros termos, né, você pode chamar de arte sequencial. Arte em sequência. Normalmente, uma obra de arte, você olha, é um quadro, né, ou escuta uma música, lê um poema, sei lá. Você está diante de uma coisa só. Você não precisa ser conduzido a experiências diferentes para conseguir ver um quadro inteiro. Já a história em quadrinho, ele vai te apresentar diversas experiências diferentes, de forma sequencial e artisticamente. É como se você precisasse contar uma história, só que ao invés de usar apenas as palavras, você usa também imagens. E essas duas coisas, elas se complementam. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas elas querem fazer a história em quadrinho e elas acham que o que está escrito no texto tem que ser a mesma coisa que está sendo representada na imagem. E nem sempre é assim. Pode acontecer? Pode. Mas a lógica da história em quadrinho, na verdade, ela é um pouco mais profunda. Ela quer que você consiga unir as duas coisas, de forma que o texto complemente a imagem e a imagem complemente o texto.
de forma que, se tivesse só o texto, você entendeu uma coisa, mas quando você coloca uma imagem, você entende algo mais aprofundado. Então, é basicamente relação de imagem com texto, imagem e texto, imagem e texto. Não é qualquer imagem, você precisa se esforçar para que a sua imagem comunique algo, alguma coisa que você quer, a intensidade e a profundidade que você quer. E também o texto não pode ser qualquer texto. Tem que ser um texto também bem escrito, um texto que saiba, né, expressar o que você pretende com a sua história. Mas a partir do momento que você entende que essa relação imagem e texto ela é essencial para a produção dos quadrinhos e que você precisa se especializar nas duas coisas, aí fica mais fácil de você contar uma história desse tipo. Tem um artista já falecido, muito famoso, americano, chamado Will Eisner. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Mas ele, inclusive, é um dos desenhistas em quadrinho, um dos quadrinistas que popularizou muito aquele gênero que eu falei para vocês, que é o gênero da graphic novel. Ele tem livros em quadrinhos gigantes aí, contando histórias do cotidiano americano. Will Eisner, ele fala uma coisa muito legal sobre os quadrinhos. Ele fala que o quadrinho é como se fosse uma espécie de... Deixa eu ver se eu acho aqui a definição. Sim. Ele fala que o quadrinho é a arte de transformar o tempo no espaço. Fica um pouco até mais filosófico aqui. Imagina como se você tivesse uma situação temporal, só que você não experimenta isso na passagem do tempo natural. Quando você assiste um filme, você dá play, você não controla o tempo. Quer dizer, você pode dar play, pausa, etc. Mas para você assistir o filme em si, você precisa dar o tempo do filme e assistir no ritmo dele. Ou seja, o tempo, ele é essencial para que você consiga ter a experiência do filme. Opa, caiu. Já o quadrinho, o tempo, ele já não é tão essencial assim. O que é essencial na história em quadrinho é o espaço. Isso significa que você pode caminhar passado, presente e futuro quando você quiser. Você pode ler o primeiro quadro e ler o último quadro da narrativa. Você pode explorar a história de forma que o tempo ele não te atinge. O tempo está completamente imerso na imagem e no texto lá, para você. Então, só para ser um pouquinho mais filosófico sobre esse assunto. Mas como a gente está falando aqui sobre a prática, né, de fazer quadrinho, e eu acho que eu não vou ter aí tanto tempo, eu combinei um tempinho com o Anselmo, eu queria conversar com vocês, além dessa definição aqui, uns primeiros passos, né, algumas dicas para que vocês consigam desenvolver algum material em quadrinho, caso seja do interesse de vocês. Tá? Primeiramente, saiba que para fazer quadrinho você precisa de muito esforço. Como normalmente o pessoal associa a uma experiência da infância, né? A gente acha que vai lá e faz um desenho ali rapidinho, coloca um texto, tá tudo certo, né? Fazer quadrinho é um negócio muito trabalhoso. Dá muito trabalho, você leva muito tempo. E dependendo do que você faz, pode ser que não fique compreensível o suficiente. Então você tem que dominar bastante a linguagem, ler bastante quadrinho, principalmente o quadrinho que você quer reproduzir. Se você quer desenhar um mangá, você precisa ler bastante mangá para entender a dinâmica ali, etc. É um negócio trabalhoso. E pode ser que envolva a mão de uma equipe gigantesca, e não só de uma pessoa. Às vezes você pega uma história em quadrinho, né? Essa aqui, por exemplo, do Alan Sieber, ok, foi basicamente ele que fez mesmo. Ele desenhou e pintou. Mas quando você pega... Cadê? Quando você pega uma HQ americana, você pode ter certeza que tem pelo menos umas 4 pessoas envolvidas aqui. E pode chegar até, sei lá, 10 pessoas. Porque o processo de criação do quadrinho é muito complexo. E, normalmente, as pessoas que estão envolvidas nas etapas, elas são especialistas naquela etapa. Nem sempre a pessoa que escreve o roteiro é a pessoa que desenha.
às vezes eles nem sabem como se faz uma coisa ou outra. Assim, Então, eu vou Felipe, apresentar para vocês aqui. Pode falar, Anselmo. Felipe, a nossa proposta, assim, é uma proposta bem menos sofisticada, né? A nossa proposta é uma proposta bem mais simples, sabe? Do ponto de vista da divulgação científica, levando em consideração todos esses cuidados que você trouxe, né? Que são importantes, tem que ser considerados, lógico. a- o quadrinho ele vai precisar ter um enredo, né? Precisar ter um contexto, um momento de conflito e depois um momento de solução. E esse momento de solução, né, da narrativa, seria justamente ali o que você pode propor como um atenuador daquele problema de saúde. E mesmo graficamente, como você mesmo colocou, né, não se requer todo esse rigor a depender do que se propõe. Então, assim, a princípio, a proposta aqui para nós, a princípio, né, não que isso não possa ser alargado, né, que não possa ser aprofundado, mas a princípio a ideia é fazer uma pequena história a respeito, uma pequena narrativa, digamos assim, a respeito do cuidado espiritual, por exemplo, para políticas de saúde e cuidado espiritual para pessoas com leishmaniose. Eu acho que tem esse tema aí as equipes que aqui estão representadas, né? Ou então, quem sabe, a gratidão ou o perdão como habilidade social promotora de saúde entre universitários, por exemplo. Então, assim, é construir um pequeno enredo e fazer ali uma sequência de quadrinhos, pequena mesmo, mas que traga esses elementos que eu mencionei aqui dentro dessa... E, assim, nada sofisticado, né? Algo, assim, bem ao ponto, talvez, bem simples, mas que transmita ao leitor, né, uma mensagem validada cientificamente, talvez digamos assim, né? Então é uma proposta bem menos sofisticada nesse sentido, entende? Então, assim, independente da proposta, é claro que a gente vai precisar se dedicar, passar tempo pensando nisso, né? Tentando dominar o repertório conceitual, né? O repertório teórico, metodológico até. E é claro, tudo que a gente quer fazer para ficar bem feito precisa de dedicação de fato, né? Mas, no final das contas, professor, essa turma que está aqui assistindo, né? Ela é uma turma que vai fazer, que tem essa proposta de nos próximos 2 meses, talvez 3 meses, né? Para a conclusão do trabalho inteiro, seria aí o final, março, né? O final agora dos dias de março, nós teremos abril, maio e junho ali, né? Então, em torno de 2 meses e meio, um pouco mais, talvez, quase 3 meses, né? Para a gente produzir uma história em quadrinhos, uma pequena história em quadrinhos, né? Esse é o contexto do seu público. Sim. Bom, Anselmo, não tem nada de sofisticado que eu estou falando aqui, não. Isso aqui é o básico. Por isso que eu digo, a gente está falando de uma coisa que é séria. Isso aqui é literatura. Tá? Mas dá para escrever um texto simples? Sim, mas isso exige alguns conhecimentos básicos que eu estou tentando colocar para vocês nessas aulas, nessa primeira aula aqui, nessa primeira conversa. Tá? Pode parecer sofisticado porque a gente não está acostumado com isso, mas você pode ter certeza absoluta que dá para deixar isso absolutamente mais problemático. O que eu quero propor aqui, nesse finalzinho aqui, eu vou propor aqui para vocês 10 passos para fazer um quadrinho. Mas são 10 passos básicos, nada sofisticados, que podem ser absolutamente aprofundados, problematizados, né, para que vocês façam trabalhos tanto incríveis como simples. Mas são passos básicos. Quando eu digo que, às vezes, uma história em quadrinho pode ter 3, 4 pessoas participando, isso é básico. Isso é muito simples. Quando tem uma pessoa participando só, você pode ter certeza de que ela
está muito bem localizada nesses passos básicos também. Normalmente são gente talentosa, que sabe escrever um bom roteiro, que sabe fazer um desenho bacana, né? Não precisa ser tão complexo, mas, enfim. Quadrinhos não se resume a desenho. Então, aproveitando esse comentário, vamos para um primeiro passo, então, para fazer uma história em quadrinho. O primeiro passo, que é um dos passos mais importantes, porque vai falar muito da relevância da sua história, é a questão do roteiro e da pesquisa. Quando, por exemplo, o professor Anselmo falou sobre a narrativa, né, o ponto de conflito, é basicamente o roteiro. E esse é um passo. É você saber a história que você vai contar, como você vai contar essa história, e mais importante, com que base, né? Você não vai contar uma história assim, de qualquer forma, sem base em nada, para não comunicar nada. Mesmo uma história inventada, precisa ser interessante, precisa ser chamativa, precisa ter alguma mensagem. Se vocês vão falar aí sobre esses temas, Anselmo, que você comentou, a pessoa que vai escrever esse roteiro, ela não pode estar desinformada. Ela vai precisar fazer uma pesquisa. Isso vai exigir dela tempo, vai exigir leitura. E, normalmente, dependendo do que você está escrevendo, a parte do roteiro e da pesquisa é a que leva mais tempo na história em quadrinho. Porque você está lidando com conteúdo de qualidade. Conteúdo simples, pode ser, mas ainda assim você não vai sair inventando informação. E mais, não é só colocar a informação. Você tem que saber que aquela informação precisa ser colocada dentro de uma narrativa. Então, o seu roteiro ele precisa, às vezes, envolver um pequeno drama, envolver personagens com níveis diferenciados de complexidade ou não. Tem que pensar em tudo isso. O primeiro passo é esse. Muitas vezes, as pessoas que fazem história em quadrinhos, elas têm muito mais facilidade para escrever roteiros. E tem profissão assim hoje em dia. Se você vai para grandes empresas de quadrinhos, você tem cargos só para roteirista. Ou seja, não é um negócio, né, simples, é um negócio que dá para você levar como profissão, fazer roteiro de história em quadrinho, levando em consideração todos esses elementos que a gente está conversando. Tá? Esse é um primeiro passo básico. Você quer escrever um roteiro para quadrinho? Você vai precisar pesquisar, você vai precisar ler, você vai precisar pensar em uma maneira de apresentar isso dentro de uma narrativa que tenha aí seus altos e baixos, o seu drama, os seus conflitos, etc. Esse é o papel do roteirista. Depois do roteiro e da pesquisa, né? Aí, na verdade, são dois passos, né? Pesquisa e roteiro. Aí você tem, então, uma coisa que vai mais para o lado do desenho, que é você saber quais são os personagens que vão ser representados. Ah, mas eu quero fazer um desenho simples, né? Não quero fazer um desenho muito complexo, obviamente porque eu não sei desenhar, né? Então eu quero fazer personagens simples. Ok. Mesmo assim, você vai precisar saber como esses personagens são. Para que você não corra o risco de desenhar o personagem de uma forma num quadro e daqui 3, 4 quadros, o personagem está completamente diferente. Porque você não está acostumado com ele, você não treinou a desenhar o seu personagem. Isso já afeta a leitura da pessoa. Porque ela vai estar olhando para a imagem, e vocês já sabem que a imagem é essencial para a narrativa em quadrinhos, você vai perceber que a imagem não bate, então ela não está comunicando, ela está criando um ruído. Você precisa saber desenhar o seu personagem. Você precisa gastar um tempo para ter certeza, não, agora eu estou conseguindo desenhar ele do jeito que eu quero. Mesmo que seja lá um bichinho palito, com o olho esbugalhado, cabelo em pé, ele tem que estar parecido na história toda. Senão, você não consegue comunicar. Então, terceiro passo para você. Treine o personagem que você vai fazer. Tem um nome específico para isso no contexto da história quadrinho, que é o que a gente chama de model sheet. Model sheet é quando você apresenta o seu personagem desenhado de várias perspectivas, de costas, de lado, rindo, chorando. Significa que você dominou o seu personagem, você sabe como desenhar ele e agora você sabe comunicar ele no quadrinho. Quando você pega uma história em quadrinho e percebe que o personagem está diferente, você fala, olha, esse artista aqui, ele não treinou muito bem, não. Ele não está sabendo comunicar o próprio personagem dele.
Então, é um segundo passo importante. E aí, então, você vai para um quarto passo, que é o storyboard. É uma espécie de rascunho da sua história em quadrinho. O que normalmente o pessoal faz quando vai montar um storyboard? Ele pega uma folha de sulfite, dobra e meio que monta, eu não sei como mostrar aqui para vocês, ele monta um gibizinho de folha de sulfite para saber aonde vai ficar cada página. A primeira página vai ficar assim, eu vou virar a segunda página aqui, e ele vai ter um rascunho que ele mesmo fez na mão de como a história vai aparecer na mão do leitor. E é nesse momento do storyboard que você vai definir quantos quadros tem cada página, como você quer que os personagens apareçam, o que você vai colocar ali de elemento, de informação também, de texto, de imagem em cada página. É nesse momento que você vai planejar a dinâmica entre imagem e texto. Acho que perguntar aqui, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é o rascunho dos personagens. Aí depois do rascunho dos personagens, você vai fazer um rascunho, então, da sua página. Como é que vai ficar a minha página? Pega lá uma folha, não precisa ser bonito, não. Faz os rabiscos lá, vê aonde você acha que vai ficar melhor os quadros, o texto. Imagina como é que vai ficar a sua página. Se você colocar no Google storyboard, quadrinhos, você vai achar vários exemplos de rabiscos aí, de gente tentando administrar as informações da página, que ainda não está criada, né? Mas que vai criar a partir daquele rascunho. Não sei se está muito complexo essa explicação, mas é basicamente um rascunho da página, desenhada. Aqui você não precisa saber desenhar. O único passo que a gente comentou que você precisa saber desenhar é o terceiro, dos personagens. Mas a pesquisa, roteiro, storyboard, você não precisa saber desenhar. Você precisa entender aí a lógica dos quadrinhos. Quinto passo, finalmente, o desenho. Olha só onde entra o desenho dos quadrinhos. Né? Quinto passo. Aí você vai pegar uma folha, que pode ser uma folha da sua preferência, o tamanho que você achar interessante para você fazer a sua história. Eu, por exemplo, gosto de desenhar em folha A3, que são aquelas folhas, são 2 folhas de sulfite. Eu gosto de desenhar na A3 porque ela tem bastante espaço, eu sinto a vontade para fazer desenhos mais complexos. Mas tem gente que desenha em tamanho sulfite mesmo, tem gente que desenha em tirinhas, né, bem menores. Então vai depender do que você quer mostrar, ou da sua liberdade dentro do papel. Escolha a folha que você quer e manda ver. Começa então a desenhar. Usa o seu storyboard, agora que você já tem tudo planejado direitinho, agora você pode ir para a folha e, de fato, colocar o que você planejou lá de forma definitiva. Mas eu estou falando aqui de desenho só. Desenho. Eu estou falando só de desenho porque a gente vai para um sexto passo depois do desenho, que é a arte finalização. Quando eu estou falando de desenho, eu estou falando de lápis. A não ser que vocês desenhem direto na caneta. Né? É um dom fazer isso. É muito complexo. Mas tem gente que faz isso. Aí já é outro nível. Deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. Pode Eu sei falar. que sei que você já me falou um pouco sobre isso, mas deixa eu perguntar aqui também. Então, os 5 primeiros passos, quais são? O primeiro passo? Vamos lá, ó. Concepção da ideia e pesquisa. Concepção da O ideia. que a gente vai fazer? Quais são as informações que a gente tem? Vamos colher isso. Concepção da ideia e pesquisa. Só um parênteses. Tudo isso você pode fazer sozinho ou pode fazer em equipe, tá? Depois, segundo passo, elaboração do roteiro. Vamos escrever o texto. O que vai ser narrativa, o que vai ser balão de fala, conversa. Vamos escrever os textos. Deixar o texto escrito. Terceiro passo, concepção dos personagens. Quem é que vai aparecer? São 3 personagens que vão aparecer na nossa história. Então, como é que eles vão ser? Vão ser assim, assado. A gente não vai inventar eles na hora quando a gente estiver desenhando. Eles precisam estar amadurecidos. Então, vamos treinar
para que eles estejam amadurecidos e também para que eles apareçam sempre da mesma forma, bonitinho. Por simples que eles sejam, eles precisam estar treinados. Quarto passo, então, elaboração do storyboard, que é o rascunho da página. Vamos pegar uma página qualquer, riscar ela e saber aonde que vai o balão, aonde vai o quadro. Vamos planejar as coisas primeiro, né? Vamos organizar o negócio. E aí, então, finalmente, vamos começar a desenhar. Olha só, você vai começar a desenhar, você já sabe como são os seus personagens, porque você já sabe desenhar eles. Você já sabe como a sua página foi planejada, você sabe exatamente quantos quadros vão ter uma página, você sabe aonde que vai o texto, aonde vai o desenho, porque você já planejou isso. E você já sabe do conteúdo também. Então agora, nossa, desenhar é a parte mais gostosa de fazer quadrinho. A parte mais gostosa, para quem gosta de desenhar, né? E esse é o Aí, quinto passo, quinto certo? passo. Aí, vamos lá, então esses 5 passos. Eu sei que tem ferramentas eletrônicas que talvez, assim, limitem a liberdade da pessoa, que vai limitar a liberdade da pessoa, vai, a gente sabe. Mas vamos dizer que a pessoa não desenha essas coisas todas, ou não desenha nada, de repente. Eu estou pensando em mim. Aí, a Lenilda também balançou a cabeça ali, né? Então, por exemplo, nós temos plataformas como o Vaionde, como o Pixton, né? E eu sei, engessa mesmo, especialmente essa questão dos personagens. Mas quais são, assim, os pontos fortes? O que é legal dentro dessas plataformas? Você já ouviu falar nelas? Eu tenho certeza que sim. Mas Já, quais já. são os Bom, pontos fracos e os pontos fortes? Porque tudo tem ponto fraco e ponto forte, né? sim, o ponto fraco dessas plataformas é que elas são extremamente limitantes, né? Elas vão te dar ferramentas que são ferramentas que já estão prontas. Então você não vai poder explorar, por exemplo, muito a expressão dos personagens. Você não vai poder explorar muito as características que você quer dar para eles. Você não vai poder explorar o sentimento que você quer dar para as cenas que você vai desenhar. Às vezes você quer desenhar uma cena mais intimidadora, você quer fazer um personagem intimidante. Normalmente a gente faz isso olhando o personagem de baixo, né? Às vezes ele não vai te dar essa opção, as cenas vão ser sempre muito monótonas, né? Então, assim, serve, mas, assim, para objetivos bem específicos e você tendo noção das limitações que ele tá te colocando, né? Então, não tem como dizer que é inútil, óbvio que não, mas é limitante, é bastante limitante. Então, por isso que eu acho que é bom a gente incentivar a galera a desenhar mesmo, né? A usar a criatividade, se esforçar e colocar suor ali para fazer uma história legal. Felipe, Pô, oi. quando que esse desenho deixa de se caracterizar uma história em quadrinhos? Enquanto eu te respondo, só vou desligar a câmera rapidinho aqui, eu vou pegar meu carregador, porque tá... Mas eu vou te responder. Ele deixa de caracterizar uma história em quadrinho a partir do momento que não existe mais aquela interação entre imagem e texto. Só isso. Não tem interação entre imagem e texto, não é mais história em quadrinho. Tem só texto ou tem só imagem, então já perdeu a proposta. Por isso que o estilo do desenho ele acaba não interferindo tanto. Porque basicamente depende da maneira que você faz essa interação. Quando você tem interação imagem e texto, você tem história em quadrinho. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a divulgação de um artigo e ao invés de criar gráficos, eu colocar pequenas histórias em quadrinhos para exemplificar dados epidemiológicos, ainda se configura um quadrinho, como por exemplo Perdão, calma, eu não escutei o que você falou. Você pode repetir? se eu quero divulgar um artigo e no lugar de utilizar gráficos, fluxogramas e afins, eu utilizar é, o desenho junto a balões de diálogos para exemplificar um dado epidemiológico. Ainda se configura uma história em quadrinho? Mas isso dentro de um artigo. Isso.
Claro, configura assim. Ok, Claro que todo o seu artigo, ele não vai ser considerado uma história em quadrinho, mas você vai poder dizer que o seu artigo tem elementos em quadrinho. legal. Essa pergunta do Cauã é boa, né? Porque, por exemplo, eu não apresentei para vocês ainda, mas tem a JAMA, né, que é uma revista internacional, uma das melhores do mundo. Ela publica, né, na área de biotecnologia, toda edição deles, eles publicam uma charge, né? Uma história em quadrinhos, né? Ele publica lá uma charge de 2, 3, 4 quadros, às vezes, e é bem legal, porque sempre é dentro daquela proposta que o professor Felipe já colocou, né? Então, veja, é uma publicação com DOI e tudo. Pois é. Bom, sexto passo, então. Não sei se vocês estão notando aí. Olha só para vocês, para simplificar um pouco essa parte. Quinto passo, sexto passo e sétimo passo pode ser considerado como um só, mas eu vou colocar em 3 para ficar mais didático e para vocês conseguirem se organizar, tá? O quinto passo é o desenho. Lápis. Você vai concretizar tudo o que você rascunhou no storyboard, agora de forma concreta. O sexto passo, então, seria o que a gente chama de arte finalização. É quando você vai levar para o seu desenho, literalmente, uma arte de que ele está acabado. Ele não vai ficar só em lápis. Às vezes você quer passar uma caneta, né? Você quer jogar uma tinta, você quer pintar com lápis de cor, né? Para história em quadrinho, tudo vale hoje em dia, tranquilamente. Então, você quer dar um acabamento para ele, é isso que a gente chama de arte finalização. Eu, como quadrinista, sempre faço minha arte finalização no computador. Eu pego a minha folha desenhada, escaneio ela, jogo para o computador, vou lá no Photoshop e dou um traço de acabamento, né, para ela, para ficar um negócio literalmente acabado, né? Normalmente em preto e branco. Esse seria o sexto passo. O sétimo passo é o que a gente chama de colorização, da cores. Quinto, sexto e sétimo pode ser um só. Você vai lá e faz tudo de uma vez, uma pessoa só. Desenha, contorna e pinta. Vou deixar mais prático, né? Desenha, contorna e pinta. Pode ser uma fase só se você quiser. Mas, se você está fazendo esse trabalho em grupo, às vezes um rapaz desenha bem, uma menina pinta bem, vocês podem trocar essas funções. Lá você desenha o pinto, né? E aí você coloca todo o seu talento ali. Tudo que você consegue fazer de melhor na função que te foi dada. Quinto passo, desenho, normalmente a lápis. Sexto passo, arte final, pode ser a caneta ou pode ser no computador. E sétimo passo, cores. Ok? Essa é a parte mais artística do quadrinho e normalmente a parte mais gostosa. Então, imagina agora que você tem em mãos. Você tem em mãos uma folha com os quadros todos já separados, desenhados, contornados, pintados. O que está faltando? Nada. Tá faltando sim. Tá faltando o balão. Ixi, alguém falou alguma coisa, eu não ouvi. No caso, tá faltando o texto. Isso, exatamente. O texto. Vou pegar aqui o mangá, o americano. Ó. Esses balõezinhos aqui, esses textos, eles são colocados depois de tudo isso. Eles são independentes. Você pode, inclusive, colocar eles aonde você quiser. Normalmente, na parte do storyboard, a gente já planeja. O balão vai ficar aqui, o desenho aqui. Né? Mas, às vezes, no meio do caminho ali, você pode mudar de ideia. Né? Você pode colocar o balão em outro lugar. Nessa parte, você tem duas alternativas. Você pode escrever à mão mesmo, como se você estivesse desenhando as falas,
Ou você pode, no computador, escolher uma fonte e colocar lá o texto. Eu, particularmente, gosto sempre de escrever eu mesmo, como se eu estivesse desenhando. Eu acho que fica um negócio mais bonito. Mas, na maioria das vezes, o pessoal vai lá, pega uma fonte legal na internet, né, uma fonte específica de quadrinho, e escreve as falas, as narrativas, as conversas, os balões. Essa é o oitavo passo. Anotei aqui para você, o oitavo passo. Nono passo. Ainda não acabou. Nono passo. É um pouco mais simples. Vamos diagramar ele. Vamos montar as páginas. Vamos ver como é que ele vai ficar. Se vocês vão produzir isso em PDF, então não tem muita complicação. Porque PDF, né, você só colocar uma folha atrás da outra ali e tá tudo certo. Você pode ler no celular do computador. Mas se vocês querem imprimir isso, vocês têm que imaginar como é que vai ficar. Vamos colocar as páginas bonitinhas uma do lado da outra, frente e verso. Normalmente a gente faz isso num programa de computador que é o InDesign. O pessoal usa bastante o InDesign para fazer isso. E por último, gente, 10º passo, finalmente. Não tem complicação nenhuma. Quer dizer, se você tem dinheiro, não tem complicação. Mas é a publicação. Onde é que isso vai ser publicado? Qual o papel que você vai escolher? Vai ser colorido? Vai ser preto e branco? Qual vai ser o tamanho da folha impressa? Tudo isso é importante também. Dependendo da qualidade do papel que você escolhe, isso pode influenciar na qualidade do seu desenho. Às vezes você fez o desenho de uma forma, aí você imprime num papelzinho michuruca, e aí não fica tão legal quanto estava na tela do seu computador, né, na sua mesa de desenho. Isso aqui, gente, é básico, tá? Você pode fazer tudo isso sozinho, como eu já falei para vocês. Vocês podem fazer isso em grupo, onde o trabalho fica muito mais dinâmico. Cada um coloca o seu talento, né, o que é melhor, né, em uma dessas fases aí, uma ou duas, né, tanto faz. E no final das contas sai um trabalho muito gratificante. Sai literalmente aí uma obra de arte, dependendo do esforço que vocês colocarem, um negócio que é gostoso de ler. Anselmo, eu acho que é basicamente isso. A gente, Alguém obviamente, poderia colocou, ficar passando muito tempo falando de cada passo aqui, né? Complicar muito mais, infinitamente mais cada passo. Mas esse aqui é o café com leite, né? legal. O professor, alguém colocou aqui os 10 passos aqui, a Fran Cereze colocou os 10 passos. Primeiro, concepção da ideia e pesquisa roteiro, pesquisar Deixa eu ver roteiro, né? aqui. Acho que é isso. Isso, Elaboração do roteiro em si, né? certo, Rascunho dos personagens, imagem, rascunho certo. das páginas, que seria o storyboard, né? Aí depois Uhum. o 5, 6 e o 7, que é o desenho em si, né? Mas que aí o senhor colocou desenho de fato, concretização do rascunho lápis, arte, finalização a caneta ou digital, e 7, colorização. E os passos finais, que é ali, acho que é a escolha dos balões, né? Ver quais são os balões que são apropriados para expressar cada ideia, né? Tem Uhum. balões que é para quem está sonhando, tem balão para quem é uma ação, não é isso? Isso Cada mesmo. balão tem um tipo. Deve diagramar, então, o nono passo, juntar as páginas, e o 10º, que é a publicação, que é essa coisa que você falou do tamanho do papel. É isso mesmo, professor? É isso mesmo aí. É basicamente isso. Eu só para terminar aqui, eu vou indicar 4 livros, pode ser? Bem pragmáticos para vocês fazerem quadrinhos. O principal, se vocês quiserem gastar o dinheiro de vocês, só com isso tá ótimo já. Não precisa comprar mais nada. É esse livro aqui, ó, Desenhando Quadrinhos, do Scott McCloud. Ele ensina a fazer quadrinho fazendo quadrinho. Então, uma história em quadrinho, ensinando a fazer história em quadrinho. É muito legal, é extremamente profundo, didático. Tá? Esse livro aqui é um clássico para todo mundo que quer começar a fazer quadrinho. Depois desse, Não Feliz, ele fez outro chamado Reinventando os Quadrinhos. Não, perdão, Desvendando os Quadrinhos. Né? Onde ele vai aprofundar ainda mais o tema. E aí, finalmente, então, Reinventando os Quadrinhos. Esse aqui é uma bíblia dos quadrinhos, você pode ver. É muito conteúdo, é muita coisa para estudar sobre história em quadrinho.
Se vocês quiserem gastar o dinheiro de vocês, esse aqui é o material perfeito para isso. E um outro, do Will Eisner, que é narrativa gráfica, também é um clássico dele, onde o foco dele maior vai ser na questão mesmo da interação entre texto e imagem, como eu falei para vocês, né? A melhor maneira de fazer isso acontecer. Esse aqui não é tão caro, mas é um dos clássicos aí, se vocês quiserem ter acesso e se aprofundar, né? Vale a pena. É isso. Professor, muito obrigado. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa para o professor? Ele falou que teria alguns minutinhos aí para nos ouvir, de repente conversar um pouco aí com vocês, pessoal da turma. Eu vou tirar aqui o PIN da tela, remover o PIN e vou deixar aí vocês interagirem com o professor. Eu acabei de notar que o Felipe tem uma página no Instagram e eu não associei o nome. Seu Instagram é muito bom. Obrigado. Tem uns quadrinhos lá, de vez em quando eu coloco. Ô, Cauã, então coloca aí pra gente aí a bio, não sei como é que fala aí, é bios que coloca aí o caminho aí para chegar lá, coloca aí no chat, por favor. Já que ele não fala, né? Caladinho aí, né? Tá que nem mineiro, comendo quieto, né? Vamos, nos ajude aí a gente acessar também e divulgar. Gente, mais alguém quer fazer algum comentário? Perfeito, então. Gente, obrigado pela presença e especialmente, professor Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou alinhando com o professor Felipe. Não sei se vai ser possível, mas estamos alinhando a possibilidade aí de algo um pouco mais completo, um pouco mais, com mais tempo, né, professor Felipe? Algo para a gente tentar aí, talvez aí um mini curso, talvez aí uma proposta continuada, né, para a gente poder entender melhor esse universo, entrar melhor nesse universo e assim, e os produtos que nós vamos começar a produzir agora, quem sabe, na continuidade deles, a gente possa fazer produtos assim que sejam realmente, digamos assim, de qualidade mesmo, né, professor Felipe? Para poder divulgar a ciência de forma apropriada, de forma efetiva. Então, a gente está alinhando isso aí com o professor Felipe, e a gente deve dar detalhes para vocês nos próximos dias aqui. Professor Felipe, mas desde já, meu muito obrigado, viu, pela sua amizade também, pela sua parceria e pelas suas colocações que foram brilhantes aqui. Eu já conhecia um pouco desse universo, né, mas certamente desconhecia muito do que você falou, e eu aprendi muito aqui, certamente, como todos que aqui estão. Mais uma vez, meu muito obrigado, e a gente volta a manter contato. Tá bom? Professora Helenilda, quer falar alguma coisa? Acho que ela está procurando algum quadrinho lá. Então, reiterar as palavras de Anselmo, dizer que gostamos e que vamos querer estreitar um pouquinho mais, né? Porque, de fato, é instigante, mas um pouquinho, não é bem assustador, mas é, nos faz estremecer, né? Para quem quer começar e não sabe por onde, parece muito desafiante, mas é algo que me interessa. Tenho Mas vontade de fazer, mas não sei se quero assumir esse desafio. Já assumimos, amiga. E tá bom. É... Você fala, eu obedeço. Seu Felipe, Valeu, obrigado. Eu que agradeço aí, espero ter contribuído de alguma forma. Vocês têm meu contato aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição. valeu mais uma vez, professor. E a gente vai se falando